Fala aí pessoal, por aqui o canal do Popverse, quem tá falando é o Bruno. E pessoal, agora finalmente acabou a E3, eu tô de volta aqui no Brasil, eu consegui dormir um pouco pra descansar porque foi corrido para caramba. E obviamente que eu não ia ignorar os pedidos de vocês para falar um pouco sobre o novo God of War. Eu estou estudando toda a parte de mitologia nórdica para poder falar para vocês quais são as possibilidades, o que o pessoal já confirmou, o que a gente já... a gente pode especular sobre o novo jogo da franquia God of War, ok? Eu percebi que vocês queriam muito isso e eu decidi fazer uma série especial aqui no canal. Para começar, a gente precisa explicar para vocês o que é a mitologia nórdica. Isso daí é uma coisa totalmente diferente da mitologia grega, que a gente já está acostumado, que a gente muitas vezes cresceu vendo, falando sobre Afrodite, Zeus e todos os deuses mais famosos na hora de conversar sobre mitologia, né? Essa é quase que a mitologia padrão quando se vem para o assunto de mitologia. I am hungry. Porém, a mitologia nórdica não é tão diferente da grega. Obviamente ela tem as suas peculiaridades, ela tem as suas diferenças, mas ela também tem algumas coisas muito legais. Como por exemplo, vocês acham que toda aquela parte onde a Marvel fez o filme do Thor, que está nos cinemas, e que também tem os quadrinhos, são mentira? Não, eles se baseiam muito da mitologia que muito provavelmente o Kratos vai enfrentar quando ele começar a descer a porrada em todo mundo no novo jogo da franquia, tá? Então, para começar, a gente precisa falar que a mitologia nórdica ela é uma mitologia que pode ser considerada uma mitologia germânica, uma mitologia viking ou até mesmo escandinava. Ou seja, isso é muito antigo. A gente não começou a ver sobre vikings agora. Os caras estão estudando isso muito provavelmente para produzir o jogo há muito tempo, tá? Para vocês terem uma ideia do quão antigo isso daqui eles basicamente começavam a falar sobre mitologia nórdica, etc., desde as épocas lá dos vikings, que a gente começou a ter conhecimento depois que eles encontraram as Edas islandesas no século XIII. E para quem não sabe o que são Edas ou Eda, que tem várias possibilidades de falar esse nome, são coletâneas distintas, são duas coletâneas distintas de textos que foram encontrados no século XIII. É muito antigo. Tudo isso foi encontrado na Islândia e permitiu começar o estudo sobre deuses e mitologias nórdicas e germânicos. Então é uma coisa muito antiga, tá? Now its guard is up. Only fire. Only fire. When I tell it. As Edas elas são partes de uma tradição escandinava que tinha como cunho a narração oral. Então é como se fossem histórias que foram recompiladas e escritas por eruditos que acabaram preservando uma boa parte dessas, acho que a gente pode falar, lendas, né? São basicamente feitas em duas compilações. A gente tem as Edas em prosa, que é conhecida como a Eda prosaica ou Eda Snorri, e a Eda em verso, que é a Eda poética ou a Eda Semund. A maior parte dessas informações sobre os deuses e dos heróis da mitologia nórdica foram encontrados em uma Eda em verso, feitas por vários autores desconhecidos e organizado por um autor também anônimo até 1250. Essa mitologia ela foi meio que esquecida, porque começou a haver meio que uma cristianização dos países nórdicos, tá? Como por exemplo a Dinamarca, a Noruega, a Suécia e até mesmo a Islândia, tá? E aí começaram a ser substituídas, esquecidas, mas nem tudo estava perdido, porque algumas partes rurais desses locais acabaram mantendo algumas tradições e continuou sendo transmitido oralmente e preservado até em peças escritas, que é o caso dos Edas islandeses, tá? Essa mitologia ainda remanesce como inspiração para literatura, teatro, música, cinema, a gente tá vendo que agora games e também os quadrinhos da Marvel, né? Então, a mitologia nórdica tá aqui há muito tempo e ela serve como fruto criativo para várias coisas até hoje. Na cultura viking, a família é o centro da comunidade. Então a gente pode ver, a gente já viu isso lá no próprio gameplay do God of War, que foi mostrado na conferência da Sony, que a gente vai ver muito mais do Kratos pai do que do Kratos sanguinário. Pode ser que o moleque se torne um puta sanguinário, mas o Kratos não. Isso se mantém porque isso é uma das tradições da cultura viking. É totalmente diferente da cultura grega que a gente viu nos outros jogos e várias outras coisas que eu nem vou abordar aqui, tá? Mas essa cultura ela é totalmente focada a
na parte rural, que visa a prosperidade, que visa a paz, tá? Para si mesmo, não paz para os outros, ok? Porque a gente conhece os vikings. E eles são muito religiosos, então muitas vezes a gente tem festividades para certos deuses, então como por exemplo Odin, que todo mundo já conhece, que é quase como o deus supremo, né? Ele é considerado o deus mais importante das divindades nórdicas. E a gente pode dizer sim que a religião viking não existiria se não houvessem rituais ou se não abordasse os cultos aos ancestrais, porque ela era uma religião que ignorava qualquer coisa que envolvesse desespero, que envolvesse revolta, e a dúvida é um absurdo. Então, segundo os autores das islandesas, essa era uma religião de vida, era um negócio que era muito além do que a gente imaginava, que os vikings eram aquele povo que só saqueava e queria que se fudesse. Não, eles tinham uma cultura muito legal e que, meu, quando a gente começa a entrar muito a fundo, a gente vê que, apesar deles serem aqueles caras que saqueavam, que faziam tudo isso, o centro de tudo era a família. Então vocês podem esperar, sim, em God of War, um Kratos muito mais pai do que um Kratos muito mais sanguinário. Beleza? Então pessoal, isso aqui foi um vídeo de introdução. A gente tem muita coisa para falar sobre a mitologia nórdica, principalmente quem são os possíveis deuses que o Kratos ou o molequinho vai enfrentar, que a gente não sabe o nome dele ainda. Qual que podem ser as diferenças de jogabilidade, o que a gente pode ver de diferença. E, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É bem difícil explicar para vocês uma nova mitologia, porque é algo que envolve muitos paralelos, como por exemplo eu falei das Edas islandesas hoje. Só que a gente vai tentar fazer isso em cada vídeo e em vídeos curtos, porque senão se torna um negócio muito maçante, beleza? Me digam se essa quantidade de tempo tá boa e comentem quais são as suas teorias, o que o Kratos vai fazer de diferente que ele não fez na mitologia grega e que ele vai fazer na mitologia nórdica, tá? Desculpa se eu gaguejei um pouquinho, é meio complicado você ler o roteiro ao mesmo tempo que você vai falando e explicando pra vocês coisas em paralelo. E a maioria das coisas que eu peguei aqui estão no Wikipedia, só que eu procurei, obviamente que não é a única fonte, só que eu achei o Wikipedia uma forma de explicar pra vocês muito mais tranquila e muito mais rápida, tá? Então se vocês quiserem ler mais sobre mitologia nórdica, é só você colocar no Google mitologia nórdica que você vai achar coisa para caramba, tá? Então é isso pessoal, aquele abraço e na próxima a gente volta com mais coisa. Até a próxima, fui! Wait for my mark. Relax. Do not think of it as an animal. It is simply a target. Clear your mind. Exhale and release.